Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área de novo. Língua portuguesa, não desanime não, porque se desanimar, meu filho, você não consegue. Então, ó, passo a passo, subindo degraus, devagarzinho. Boa, agora é boa, hein? Alexandre, então até agora não foi nada, nada prestou. Não estou dizendo isso, meu aluno. Não leve tudo ao pé da letra. Mas eu estou falando o seguinte, existem momentos muito importantes e momentos importantes. Este é muito importante. Então, pelo amor de Deus, concentre-se, preste atenção, classe gramatical. Eu vou encher o seu saco com isso. Quando você está estudando classes gramaticais, na verdade, você está estudando morfologia. E agora, vamos encarar os advérbios. Advérbio é aquele termo que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Quando eu falo modifica, modifica o sentido deles. Legal. Sentidos e ideias e circunstâncias que, são diversas. Dizem por aí, eu não tenho como provar, mas há mais de 1676 circunstâncias, ideias ligadas aos advérbios. Alexandre, agora eu congelei. Eu vou ter de decorar isso tudo? Lógico que não, meu aluno, lógico que não. Aí na sua apostilinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, no seu PDF que você imprimiu, existem as principais circunstâncias, as principais ideias ligadas aos advérbios e que você vai ter de memorizar. Não tem jeito, ok? Legal. Então vamos devagarzinho, olha só. Advérbios. Palavra que não varia, cuidado. Não vai ficar, Alexandre falou que não varia, mas varia em grau. Não, meu aluno, não varia nem em gênero e nem em número. Ou seja, quando você encontrar o advérbio, ele, em regra, ele vai estar... Vou dar um exemplo aqui. Ela, preste atenção, ela está, só para você entender, está meio, olha só, meio triste. Você já sabe, se não sabe ainda, vai saber, quando nós virmos concordância nominal, que a palavra meio, quando tiver esse papel adverbial, ou seja, quando for um advérbio, essa palavra ela não vai variar, ela não varia. E entenda que quando eu falo ela não varia em gênero e número, ela até pode variar em grau e você vai ver como, mas em gênero e número, e isso é o que importa, ela vai se tornar invariável, ok? E aí repare, falar que ela é invariável em gênero e número é falar que ela vai ficar na sua forma masculina, ela fica no masculino, singular. Então, dizem por aí que, na verdade, não fica na forma masculina, fica na forma neutra. Mas é masculino, no masculino singular. E isso vai marcar a falta de variação do advérbio em gênero e número. Legal. Como eu lhe disse, os advérbios, eles modificam, ou ainda o advérbio, ele modifica verbos, ele modifica adjetivos e outros advérbios. Alexandre, por favor, dê-me exemplos. É agora, vem comigo, preste atenção, olhe para cá. Entenda, neste primeiro exemplo eu tenho ela anda rápido. Entenda que rápido aqui não é adjetivo, hein? Até porque se fosse adjetivo, estaria modificando o pronome reto ela. Estaria aqui, ela anda rápida, tem nada a ver. Rápido aqui é um advérbio. Tanto é um advérbio, preste atenção, que está no masculino singular, ok? Na verdade, quando eu falo ela anda rápido, aqui está escrito ela anda rapidamente. E nesta situação, rápido está modificando a ideia do verbo, está modificando a forma verbal. Então, o advérbio, ele pode se associar ao verbo, eu vou colocar aqui, verbo, este mesmo advérbio pode modificar
o adjetivo, ou seja, ela está muito linda, significa que ela está lindíssima. Então está modificando o adjetivo linda. Deixe-me tirar esta setinha para fazer bonitinho aqui, ó, linda. Então aqui também é um advérbio. Escrever pequenininho. E aqui está o adjetivo. Então, vou repetir. Vou pegar o azul para ficar bonito. O muito sendo um advérbio, ele aqui também pode modificar um adjetivo. Ou, olha o muito aqui de novo como advérbio, mas agora modificando outro advérbio, o bem. Tanto é verdade que se você colocar esta palavra no plural, muito e bem vão ficar paradinhas as palavras, elas não vão variar em nada. Repare, elas falam muito bem. Reparou? Ficou tudo parado, porque na verdade são dois advérbios. Então, chegamos a mais uma conclusão. Cuidado, o advérbio, ele pode se associar, concentre agora, a um verbo, ele pode modificar uma ação verbal, ele pode modificar um adjetivo, ou ele pode modificar, vou botar a setinha para ficar bonito, pode modificar um outro advérbio. É mister, é necessário, é importante, você tem de tentar entender que mais do que isto aqui, eu vou para ali. Você não pode dar mole com um detalhe. Qual é o detalhe? Vem comigo. Repare. O detalhe está aqui, ó. Ele encontrou muito ouro e ele está muito ansioso. Ó, vou destacar o muito, vou destacar o muito. Primeiro detalhe a que você se prende é que no primeiro exemplo, o muito está modificando o ouro. E você sabe, meu aluno, que ouro não qualifica, não é adjetivo, não modifica, não é advérbio e não é um verbo, né? Então, preste atenção. Ouro, você sabe, dá nome a um ser. Aquela pepitazinha que você achou. Então, ouro é um substantivo. Um detalhe, aqui você vai se prender. Um detalhe que você vai ter de colocar aí no papel, mas com letras, aqui o tamanho da criança, ó, com letras garrafais é o seguinte: nunca, mas bota assim, ó, nunca iremos ver um advérbio modificando um substantivo. Não existe. Não existe advérbio ligado a um substantivo na língua portuguesa. Muito cuidado com isso, hein? Então, repare aqui. Na verdade, este muito, ligado ao substantivo ouro, é só um pronome. É só um pronome, pelo qual a gente ainda vai passar. É só um pronome indefinido. Pronome indefinido. Na verdade, quando eu falo com você, ele encontrou muito ouro, qual é a quantidade de ouro que ele encontrou? Não sei, não consigo definir essa quantidade, porque essa quantidade é indefinida. Então, vou repetir, é o detalhe mais importante aqui, ó, vou encarar você para você não dar mole, pelo amor de Deus. Repare, não há advérbios ligados a substantivos na língua portuguesa. Pelo amor de Deus, não vai errar isso, hein? Legal, estou confiando em você. Vem comigo. Agora, embaixo não, aí embaixo não. Aí aqui, o muito é o verdadeiro advérbio. Verdadeiro advérbio, no caso de intensidade, modificando o adjetivo ansioso. Aí aqui tá maneiro, não há problema algum, ok? Beleza. Então vai, dei aquela viradinha malandra, acompanhe comigo. Bebi aquela aguinha, minha aguinha sempre está me acompanhando, tem que beber aquela aguinha para levantar o moral, né? Não fique chateado não. Vai ficar chateado comigo só por causa disso? Pô, que isso? Repare, bebi aquela aguinha, desculpe-me, muito obrigado.
Vamos continuar na sequência, locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? É um conjunto de duas ou mais palavras que formam esse papel adverbial, que acabam indicando essa ideia de um advérbio. Alexandre, ficou ruim para entender? Fácil. Nesta semana, ele partiu, né? Ele viajou. Então, repare que este conjunto, nesta semana aqui, ó, traz consigo uma clara circunstância, uma clara ideia de tempo. Então, vou botar aqui, ó, vou escrever pequenininho, tempo, tempo. Então, se traz essa circunstância de tempo, não há dúvida. Nós estamos falando de um termo que traz consigo uma circunstância. Se traz uma circunstância, papel adverbial tem. Mas como o termo possui uma, duas palavras, esse termo vai ser chamado de locução adverbial de tempo. Percebeu? Nada demais, né? Não vai acender vela para defunto barato, como eu sempre digo. Então, vem comigo. Dei aquela viradinha, repare, virei, vim para cá, ó. Ó a galera da técnica. Isso aqui é melhor do planeta, rapaz. Não é bagunça, não. Isso aqui é AlphaCom. Posso ir? Estou enquadrado. Concentre. Circunstâncias adverbiais. Como eu lhe disse, circunstância, meu aluno, é para mais de 1.700. Alexandre, pô, eu gostaria de decorar isso tudinho para tirar uma onda quando eu estiver no bar, conversando com um amigo meu, aí eu meto as 1.700. É negação, é finalidade, é concessão, é lugar, Meu aluno, só serve para isso. E no final da história das 1.700 você fica tão chato que o amigo deixa de ser amigo, aquele pessoalzinho que você estava tentando pegar não vai pegar, então só não vai servir para nada. Como eu sempre falo, decorar, até formiga decora o caminho de volta para o formigueiro. Pelo amor de Deus. O que eu tenho de ter em mente é o seguinte, lógico, as principais circunstâncias, detalhe que não pode passar despercebido. Quando eu falo em circunstâncias, eu estou falando em ideias, é a mesma coisa, tá legal? Ideias e circunstâncias, isso é a mesma coisa, é uma relação de sinonímia. Estou falando a mesma coisa. Então tá. Essas tais ideias, as principais são negação, né? Não, né? Por exemplo, lugar, aqui, tempo, hoje, intensidade, muito, e daí vai. Nesse PDF, no Word, no que você imprimiu, aí aparecem várias circunstâncias. Não precisa ter todas na ponta da língua, mas pelo menos estas aqui, ó, negação, lugar, tempo, intensidade, você tem de ter, tá? Então, olhou para um termo e viu que ele indica a ideia de lugar, é um adjunto adverbial de lugar, é advérbio ou locução adverbial. Se o termo indica tempo, é um advérbio de tempo ou uma locução adverbial de tempo. Então, pelo menos isso. E o resto? O resto a gente vai adquirindo com o tempo, passo a passo, sem o tal do desespero. Desespero e língua portuguesa não combinam, ainda mais com o tio Xandão. Então, agora para finalizar a parte teórica ligada a advérbios, o grau do advérbio. Alexandre, você falou, infeliz, que o advérbio ele não varia. Meu aluno, eu vou repetir. Ele não varia em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Mas existe uma variação no grau. Já vou lhe adiantar que essa variação do grau do advérbio não é uma tendência da prova não, tá? Então, mas pelo menos você tem de ter uma noção. Ter uma noção não significa que você vai ficar bom. É só ter uma noção. O tal do advérbio, quanto ao grau, ele se divide em comparativo ou superlativo absoluto. O comparativo é aquele com o qual você já teve contato lá no grau do adjetivo. Repare, feito por meio, vou pegar aqui o azul, feito por meio da locução conjuntiva do que
ou o do é expletivo. Vou escrever aqui, ó, expletivo. Expletivo significa pode sair sem mudar absolutamente nada. Então, falou mais alto que ele, não faz diferença alguma se eu mantiver o do ou se eu retirá-lo. Então, repare um detalhe. Quando eu estou no grau comparativo, por meio do que ou por meio do que, este aqui, ó, é o advérbio. Este aqui é o advérbio, alto. É um advérbio de modo. De que maneira ele falou? Alto ou baixo? Ah, ele falou desse modo, alto. Então, é um advérbio de modo. Esse advérbio de modo, quando modificado, deixe-me pegar o vermelho, modificado pelo mais, concentre, vai indicar uma superioridade. Quando modificado pelo menos, vai indicar uma inferioridade. E quando vier o tão quanto, não há dúvida, está se caracterizando uma igualdade. Então, quando eu falo aqui, ó, falou mais alto do que ele, o grau aqui é comparativo, repare, comparativo de superioridade. Embaixo é comparativo de inferioridade. E aqui é o comparativo de igualdade, acredito eu, não pega nem desavisado. Agora, embaixo, superlativo absoluto. O superlativo absoluto, mais uma vez, é o seguinte, o alto está aqui, ó, alto é o advérbio, e altíssimo aqui também é advérbio, tá? Tanto é advérbio que se eu botasse ela em vez de ele, altíssimo ficaria paradinho. Ela falou altíssimo, não seria ela falou altíssima. Até porque, vou repetir, o advérbio não varia nem em gênero e nem em número. Não se esqueça disso. Legal. Agora, ele traz consigo uma variação. Tanto é verdade que aqui, ó, meti altíssimo significa que ele variou. Muito alto, sem a presença do sufixo íssimo, esse tal absoluto é chamado de analítico. O analítico é quando um termo qualquer, no caso muito, modifica o advérbio. E quando eu pego o advérbio e acrescento, repare agora, o sufixo íssimo, altíssimo, por exemplo, aí o absoluto não é mais analítico. Aí eu fiz uma síntese, vou puxar uma setinha para cá, vou fazer uma bagunça aqui. Repare, acompanhe. Fiz a bagunça, aí já que eu fiz a síntese, ele é chamado de sintético. Reparou? Acredito eu que neste momento também, até que não é momento chave para questões de prova, acredito que aqui você não tenha dificuldade alguma. Legal? Então, como sempre a gente faz, uma explanação teórica necessária para fazer questão de prova e agora é cair dentro do exercício. Vem comigo. Estamos no exercício, acompanhe, vamos fazer passo a passo, devagarzinho, daquele jeito. Questão número 1. Julgue o item seguinte a respeito do texto precedente. Como modificadora das palavras prazer, a gente vai ver tudo isso, prazer, e engraçadinha, a palavra muito, que as acompanha é do ponto de vista morfossintático um advérbio. Então ele está falando o seguinte, que o muito, que vai estar ligado a prazer e vai estar ligado a engraçadinha, esse muito, ele vai ter de ser um advérbio. Me botou grandão para eu olhar nos seus... Olhe nos olhos. Acompanhe. Vou olhar no seu olho, meu filho. Preste atenção. Cuidado. Muito só vai ser advérbio se ele estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Se ele estiver ligado a substantivo e você botar advérbio, o tio vai ficar triste pra caramba. O muito, quando ligado a um substantivo, advérbio, ele não é.
ele é pronome indefinido. Ok? Voltemos à questão. Acompanhe. Meu querido neto Misael, recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado muito me deu, repare, me deu muito prazer. Então, este muito está ligado a prazer, danado. E você sabe que prazer não é adjetivo, não é verbo e nem é advérbio. Prazer é um sentimento. Então, se é um sentimento, é um substantivo. É um substantivo abstrato, é um substantivo. Então, você vai escrever aí no seu papel o seguinte, que prazer é substantivo. Agora, para tirar aquela ondinha, hein? Pergunta a você. Esse primeiro muito, que está ligado a prazer, é advérbio? Lógico que não. Se está ligado a substantivo, não pode ser advérbio. É um pronome indefinido. Vou repetir. Advérbio só se liga a verbos, adjetivos e a outros advérbios. Então, essa assertiva, eu já vou marcar, ó, ela está errada. No caso, o comentário é errado. Agora um detalhe. Mas a gente aqui faz tudo. Aqui não é bagunça, não. Vamos ler o resto. Fiquei muito contente quando sua mãe me disse que em princípio de maio estarão cá, pois estou com muitas saudades de vocês todos. Vovó te manda muitas lembranças. A menina de Zulmira está muito engraçadinha. Repare agora, este muito aqui, ele está modificando engraçadinha. E engraçadinha, escreva no seu papel, é adjetivo. Se adjetivo é, aí legal. Aí esse muito é um advérbio de intensidade. Aí ficou bonito. Então, esse comentário, ele só está errado pelo primeiro muito, que se associou a prazer, que é um substantivo. No caso, esse primeiro muito, coloque no seu papel, é pronome, ó, é P de pronome, pronome indefinido. Eu não consigo quantificar essa quantidade de prazer, pronome indefinido. O segundo muito não, o segundo muito é um advérbio de intensidade, está ok. Mas como ele falou que são ambos, comentário errado, vamos que vamos, pau no burro, próxima questão. Ainda com relação às propriedades linguísticas do texto tal, julgue o item a seguir. Por ser um advérbio, o vocábulo só poderia ser deslocado para imediatamente antes da forma verbal dar, na linha 17. Sem alteração dos sentidos do texto, vamos procurar o só, acompanhe. Para esse pensador, repare, somente a troca de ideias da liberdade ao pensamento. Me joga grandão, só a troca, somente a troca, esse só está ligado à troca. E troca aqui não é verbo, tá? Esse a é artigo. Troca é o ato de trocar, é um substantivo abstrato. Eu já lhe adianto o seguinte, meu aluno. Se o só está ligado a um substantivo, que no caso é troca, advérbio ele não é. Se advérbio ele não é, e ele está falando aqui, ó, por ser um advérbio, o comentário já está errado. Alexandre, então esse infeliz é quem? Esse infeliz é aquele que trabalha com uma exclusão ligada a um substantivo. Não fique preocupado com o nome agora não, tá? É uma tal palavra denotativa de exclusão. Só isso. É como fazer. Só João não veio. Quando eu falo só João não veio, João foi excluído. Então isso aqui é uma palavra denotativa de exclusão. Não tem nada a ver com advérbio. Repito, advérbio não se associa a substantivo. Cuidado, ok? Beleza. Vamos para a próxima, meu filho. Próxima questão. Repare, julgue o item seguinte. Relativos, na verdade, é relativo, foi S demais, aos sentidos e aspectos linguísticos do texto tal. O vocábulo hoje, que inicia o texto, poderia ser corretamente substituído por atualmente. Não há dúvida, meu aluno. Hoje não traz consigo uma ideia de tempo.
Então aqui, ó, hoje, constituída por 26 institutos e faculdades e centros de pesquisa especializados, a UNB possui, então, hoje e atualmente, aqui no texto, possuem uma clara relação de sinonímia. Eu mantenho a ideia de tempo ao pé da letra. São dois advérbios de tempo. Então, a substituição de um pelo outro não geraria qualquer tipo de prejuízo gramatical, nem prejuízo semântico. Comentário certíssimo, é pau no burro, vamos para a próxima. Acompanhe. Os termos lá e cá, dois advérbios de lugar, são utilizados como recursos para expressar circunstâncias de lugar. 10, até aí 10, não há dúvida. O primeiro, referindo-se a outras partes do mundo. E o segundo, ao Brasil. Aí a gente tem de ler. Acompanhe. Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras em 2013 parecia tendente a se agravar. As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados. Repare, pode-se constatar que, repare agora, em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá, ou seja, lá onde? Em outras partes do mundo, como cá, cá é onde? Cá é onde estamos, onde está sendo feito o texto, onde acontece a enunciação do texto, a feitura do texto. Então, cá, aqui, por uma questão lógica, só pode ser Brasil. E ele fala, o lá está ligado a outras partes do mundo e o cá ligado a Brasil. Tá bonita de cabo a rabo, comentário certíssimo. Meu aluno, olhe para cá. Passamos por mais um problemaço que falam por aí, o tal do advérbio. Eu pergunto a você, é difícil? É treino. Um grande beijo, estou esperando você. Fique com Deus. Tchau, tchau.